Mas diz assim a palavra do Senhor em Lamentações, leremos do capítulo 5, do 1 até o versículo de número 10. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existem mais. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão, por causa da ameaça que vem do deserto. A nossa pele queima como um forno, por causa do ardor da fome. Irmãos, o que nós encontramos aqui? O livro de Lamentações, eu convido você a ler ele inteiro quando você chegar na sua casa, mas vai descrevendo todos os castigos que Deus derramou sobre o seu povo. Nabucodonosor invade Israel e ele não tem piedade nenhuma. Ele mata, ele expulsa, ele destrói, ele incendeia. A invasão da Babilônia destrói com o povo de Deus. E agora, no finalzinho de toda uma série de lamentos, o povo se reúne e, juntos, eles dizem: lembra-te, Deus, de nós, da nossa desgraça. Lembra-te do que aconteceu. No texto bíblico, quando os judeus falam lembra-te, a ideia não é só trazer a memória. Eles não estão aqui falando, Senhor, o Senhor se esqueceu. Não. Lembra-te significa o seguinte, para a mentalidade do judeu: Senhor, olha para nós e, por favor, vem com teu poder e intervém sobre a nossa vida. Olha com atenção sobre nós, porque a desgraça que nos aconteceu foi muito grande. Então, o lamento segue destacando quais desgraças aconteceram. Primeira coisa, irmãos, todo o povo de Deus teve a sua herança entregue a estrangeiros. A terra que eles moravam, terra que foi tão difícil de conquistar, terra cuja conquista começa com Josué e vai passando até chegar no rei Davi, essa terra que era a promessa do Senhor, agora foi dada a estrangeiros, leia-se Babilônia. Nabucodonosor invadiu aquele território e agora não é gente que adora o Senhor que controla aquela terra. Quem controla aquela terra agora são pagãos, que não respeitam o nome de Deus e que consideram Deus apenas mais uma das divindades possíveis. A herança que Deus tinha prometido ao povo de Israel agora está sob o controle não de quem é judeu, dos filhos da promessa. Estrangeiros dominaram sobre ela. Mas ao mesmo tempo, veja como o povo se sente. Nós já não temos mais pai e as nossas mães são viúvas. Irmãos, na mentalidade do judeu, quando ele diz assim, nós não temos mais pai, duas coisas estão envolvidas aqui. Primeiro, quando Nabucodonosor e Babilônia invadem Israel, eles têm um alvo específico: destruir todo homem de autoridade que estava naquele povo. Então, em um sentido, quando o texto diz, nós não temos mais pai, a ideia é essa: os homens que eram responsáveis por nós já não existem mais. Os homens que eram responsáveis pelo povo, aqueles que cuidavam da nossa vida, foram mortos. Essa é a ideia que está nessa frase. Mas tem outra ideia que está aqui embutida. Quando o judeu diz assim, nós não temos mais pai, há uma ideia mais íntima. A ideia de que Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque, esse Deus entregou o seu povo e abandonou o seu povo. Essa é a ideia que está por trás desse lamento. Nós não temos mais pai e as nossas mães são como viúvas. Porque Deus é o grande pai de Israel. Só que, irmãos, o que aconteceu em muitos séculos de existência? Em muitos séculos de existência, os judeus disseram para Deus, não queremos você, não queremos você, não queremos você.
E recorrentemente os judeus disseram a Deus: não queremos o Senhor reinando sobre nós. E depois de muita paciência, Deus decide fazer a vontade daquele povo. Vocês não me querem, então eu me retirarei. E quando Deus se retira, o lamento aparece. Nós não temos mais pai. Mas a situação continua sendo descrita. A nossa própria água nós precisamos comprar. Nós precisamos pagar por prata, por aquilo que é nosso. Quando a Babilônia dominou Israel, todo o recurso que existia ali, agora já não era mais aquele povo. Passou a ser da Babilônia. E agora, se o judeu quisesse comprar sua própria água, mesmo que ele tenha aberto o poço, ele paga tributo. Nada daquela terra agora pertence ao povo de Israel. Por quê? Porque esse povo abandonou. Esse povo abandonou o Senhor e eles vão chegar até um nível de descrição muito difícil. A nossa pele queima com o ardor da fome e sobre risco buscamos o nosso pão pela ameaça que vem do deserto. Vamos explicar esse contexto aqui, esses dois lamentos. Você tem que imaginar que Israel é uma região que fica numa parte muito árida do mundo. Não é uma parte que tem muita chuva, muito recurso. Israel fica ali no Oriente Próximo, ali região do Oriente Médio. Não é uma terra que todos os dias tem a sua chuva, não. Então, se por alguma razão a fome aparece, ela não vem sozinha. Ela vem também com o calor do deserto. E nesse sentido, o que o lamento está dizendo é: a nossa pele, a nossa força, nosso físico está queimando pela febre que a fome traz para nós. E aí, se a gente lembrar do que Deus disse quando mandou o povo para aquela terra, o contraste é muito evidente. O que Deus tinha dito? Eu vou mandar vocês para uma terra onde mana leite e mel. Terra de riqueza, de prosperidade. Terra onde vocês vão poder cultivar, semear e colher. Mas agora, quando Deus disse para Israel: eu vou embora, agora não existe fertilidade. É fome e febre. E muitos judeus, nessa época, quando eles sabiam de um cenário de guerra, o que eles faziam? Saíam da cidade e corriam até o deserto, e no deserto enterravam suas riquezas para poderem recorrer a elas em algum tempo oportuno. É tipo esconder um tesouro. Mas parece que nem esses tesouros estavam seguros, porque nós lemos aqui que sobre a ameaça do deserto, conseguimos o nosso pão. A impressão que nos dá ao ler esse texto é que os judeus que tinham escondido as suas posses no meio das areias do deserto, nem eles estavam em situação confortável. Perigo acontecia. E agora, na próxima sessão que nós leremos, nós veremos cada grupo de Israel sendo afetado pelo pecado intermitente e recorrente. Veja ali o versículo de número 11. As nossas mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Enforcaram os príncipes e não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque nós pecamos. Por causa disso, nosso coração está doente. Por causa destas coisas, nossos olhos se escurecem. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Vamos parar a nossa leitura por aqui. Um povo invadido, um povo quebrado, destruído. Tem um salmo, Salmo 127, que ele é muito famoso. Se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, Israel tinha exército. Israel tinha suas muralhas, Israel tinha suas espadas, seus escudos, mas agora Israel não tem o Senhor. E se o Senhor não estiver na defesa do seu povo, em vão é todo o arsenal militar. E é por isso que, quando Nabucodonosor invade esse povo e essa região, então mulheres, homens, idosos, crianças, ninguém está seguro.
por maior que seja o exército, por mais que sejam grandes as conquistas militares que Israel tinha tido, sem o Senhor, toda espada se torna inútil. E aí as mulheres sofrem risco, sofrem abuso. Os idosos já não ficam mais no portão da cidade. Por que não ficam mais? Porque morreram. O povo de Israel pecou recorrentemente. Por séculos o povo de Israel pecou. E agora, Deus saiu. Quando Deus saiu, toda a espada perdeu seu fio. Já não tem mais força. Na época de Israel, nessa época aqui, os anciãos ficavam na porta da cidade para serem consultados e honrados. Os anciãos ficavam ali na entrada da cidade e na porta da cidade eles serviam de consulta para aqueles que tinham dúvida. Eles eram a sabedoria da cidade, os homens de valor, de imponência. Mas agora a cidade não tem conselheiros, os idosos foram mortos. Ao mesmo tempo, os príncipes, a glória de Israel, foi morta. Enforcaram os príncipes desse povo. As crianças estão debaixo de trabalho. Mas, para além de toda essa maldade, o lamento ele vai para o nível da alma. Veja o que ele vai dizer. Cessou a alegria do nosso coração. Nossos olhos se escurecem. E a nossa dança tornou-se em lamento. Irmãos, o que é isso aqui? Deus é a alegria de Israel. Deus é aquele que fazia Israel celebrar. Por que o povo de Israel conseguiu compor os salmos, dizendo, venham e celebrem ao Senhor? Porque o Senhor é a fonte de alegria. Mas no momento em que Israel virou as costas para Deus, e que Deus disse ao seu povo, vai, eu ficarei aqui. Naquele dia a alegria foi embora. Não é só os homens que estão perdendo sua autoridade. O coração perdeu brilho e vida. Agora, lamento está no lugar da dança. E aí, o lamento vai para um versículo chave. Ai de nós, caiu a coroa da nossa cabeça. Por quê? Pecamos. Por que tudo isso aqui está acontecendo? Por que Nabucodonosor invadiu? Por que as mulheres perderam segurança? Por que isso aconteceu? Ai de nós, porque nós pecamos. E aí nós vamos à última seção do texto. Versículo de número 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitas de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? O lamento descreve o que aconteceu com Israel e agora o lamento olha e diz, tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono não foi afetado. Nabucodonosor não invadiu o céu, Nabucodonosor invadiu Israel. Nabucodonosor não tirou a autoridade de Deus. Então agora o lamento se direciona ao Deus que não foi afetado pela Babilônia. E então esse povo que se reunia para cantar e orar esse lamento vai dizer, tu, Senhor, reinas para sempre. E vem a pergunta, por quê? Por que te enfureces tanto conosco? Por quê? Por que nos castigas tanto? Converte-nos a ti, ó Deus, e nós seremos convertidos. Depois de olhar para tudo que tinha acontecido, o povo de Israel termina o seu livro de lamento dizendo isso. Deus, converte o nosso coração a ti, para que sejamos convertidos de verdade. Deus, converte-nos a ti. Mas por que te enfureces tanto sobre nós? Curiosidade, Lamentações e Jonas são os dois livros da Bíblia que terminam com perguntas. Jonas é o livro que termina com uma pergunta de Deus. Se nós lermos o profeta Jonas, Deus pergunta, será que eu não posso ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia? Mas Lamentações termina com uma pergunta para Deus. Por que te enfureces tanto conosco? A gente conhece a história bíblica e a gente sabe que depois de um tempo o povo de Israel vai voltar da Babilônia. Israel vai ser reconstruído, o templo vai ser reconstruído, mas esse povo não sabia nada disso.
Então o que eles estão dizendo é: Senhor, de fato nós perdemos a tua amizade. Senhor, de fato o Senhor nos abandonou. E o lamento termina com essa pergunta: Deus, o Senhor abandonou o seu povo? Nós vamos encontrar a resposta. Mas, irmãos, é um livro triste. Extremamente triste. Aliás, se a gente comparar todos os livros de lamento que existiam nessa época, mais ou menos 500 a.C., nenhum encontra a mesma tristeza do que está aqui na narrativa bíblica. Só como um comparativo, uma cidade chamada Ur, você já ouviu falar dela por causa de Abraão, né? Ur foi uma cidade que também foi invadida. E o povo de Ur também compôs um lamento. Mas esse lamento que o povo de Ur compôs é fichinha comparado à tristeza que a gente encontra aqui nas Lamentações de Jeremias. É o livro mais triste que temos de todo o mundo antigo. Ele é pesado. E por que esse livro foi escrito para a gente? Por que nós vamos refletir sobre ele hoje, nessa noite? Irmãos, por 4 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro ponto, esse livro aqui foi escrito por um povo que viveu a realidade do pecado e a realidade do castigo. E o que esse livro mostra pra gente sobre a realidade do pecado? A gravidade dos seus efeitos. Todo o texto bíblico foi inspirado. Nenhuma vírgula do texto bíblico está aqui por acidente. Não tem nenhuma vírgula que está aqui que não merece a nossa atenção. Então houve um momento na história que Deus definiu que essa narrativa aconteceria e seria registrada. Por que é que Deus deixou registrado o choro do seu povo? Para que nós, que estamos lendo a Bíblia em 2023, nós tenhamos consciência da gravidade do pecado e dos seus efeitos sobre nós. Por que Lamentações está na Bíblia? Para que a gente, crente aqui, Brasil, 2023, para que a gente não subestime a virulência e a maldade do pecado. Irmãos, pecado mata. Pecado destrói a beleza. Pecado seca o coração. O mesmo fenômeno que foi visto aqui nesse povo. Nosso coração está seco, perdeu a alegria. Nossa dança virou lamento. O mesmo fenômeno que foi descrito aqui, ele será verdade na vida de cada pessoa, cada cristão que for tolerante com os pecados. Porque o pecado não tem um final alternativo. Toda vez que o pecado aparece na vida de um crente, e toda vez que o pecado é cultivado na vida de um crente, não existe alternativa. O resultado será um coração seco, uma vida sem dança e alegria cessada. Este relato foi escrito para que eu e você tenhamos diante de nós um outdoor que expõe para a gente uma realidade. Pecado mata. E se o pecado não for bem tratado, não importa se demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele secará o coração. É muito evidente que na vida dos crentes, santidade gera riso. Buscar santidade traz para o coração do cristão alegria. Mas quando um cristão mergulha de cabeça na queda e no pecado, ele encontrará o resultado de Lamentações. Porque o pecado não tem outra alternativa. Irmãos, por que isso é válido para a gente? Porque nós somos de um povo extremamente tolerante com o pecado. Existem, logicamente, pecados que a gente olha e fala: nossa, com certeza este pecado é terrível. Assassinato, estupro, e sim, são pecados terríveis. Mas nós somos tolerantes com uma série de pecados que a gente não percebe, irmãos. Nós somos tolerantes com a nossa língua fofoqueira e maldosa. Nós somos tolerantes com o orgulho do nosso coração, o narcisismo que acompanha os crentes. Nós somos tolerantes quando a igreja se vende a projetos políticos de poder e confunde Brasília com o trono de Israel, com o trono de Deus. Esses pecados encontram tolerância de nós. Somos tolerantes com a inveja, somos tolerantes com a ganância, com o vício no trabalho, nós somos tolerantes com o pecado. Por isso, Lamentações é importante. Porque isso serve de vacina contra a nossa tolerância.
Quer ver um exemplo? Na Bíblia tem um versículo que está lá em Efésios que diz assim: não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito Santo. Os irmãos conhecem esse versículo. Se alguém entrar nesta igreja bêbado, nós com toda certeza olharemos para ele e diremos: você está pecando, você está jogando a sua vida no lixo, larga a bebida. E nós apontaremos as nossas armas morais contra a bebida. Mas se alguém entra nessa igreja sem estar cheio do Espírito Santo, sem cultivar bom relacionamento com a Trindade, então nós passamos pano. Nós nos preocupamos muito com alguns pecados evidentes, bebida, mas frieza espiritual, nós somos tolerantes. Irmão, eu estou falando aqui na condição de alguém que precisa do alerta de Lamentações, porque há pecados com os quais eu sou tolerante. E esse livro se coloca diante dos meus olhos como um grande aviso: se eu for tolerante com o pecado, então o resultado será um coração seco e a alegria se torna lamento. Primeiro ponto dessa noite. Segundo ponto dessa noite. Esse livro foi escrito para mostrar para a gente qual é a reação que os cristãos têm que ter diante do pecado e dos seus efeitos. A reação que nós temos, que nós deveríamos ter diante do pecado e dos seus efeitos, não é ir lá na rede social e ficar xingando alguém, xingando uma conduta, xingando uma pessoa. A nossa reação não deveria ser essa. A nossa reação ao pecado não deveria ser ligar para alguém e compartilhar a queda do nosso irmão. A nossa reação ao pecado não deveria ser fugir para um rolê alternativo para aplacar a nossa consciência e tentar de alguma forma abafar o som do Espírito Santo nos constrangendo ao arrependimento. Ou se afundar em série para aplacar a consciência. Nossa reação ao pecado precisa ser lamento íntimo e profundo. A gente não pode, irmãos, olhar para o pecado nosso, pessoal, ou o pecado da nossa comunidade, ou o pecado da nossa igreja, o pecado do povo evangélico. Nós não podemos olhar para os pecados do povo de Deus e encontrar uma reação neutra. Nossos olhos precisam chorar. Aliás, irmãos, isso é uma coisa que precisa martelar no nosso coração. Neste mundo de queda, se nós não temos lágrimas nos olhos por causa do pecado, provavelmente nós não temos fogo, vida e clareza na alma. Porque esse é o mundo da queda. Irmão, qual que deveria ser a reação dos cristãos quando eles percebem que boa parte dos que consomem pornografia na internet se dizem crentes? Tem que ser choro. A gente tem que deitar o nosso rosto no chão e falar: Senhor, ai de nós. Qual deveria ser a nossa reação quando os crentes, não estou falando de ninguém, tá, irmãos? Mas o que a gente percebe na igreja brasileira, quando os crentes se vendem a falsos profetas, nossa reação tem que ser o choro, lamento. A gente precisa olhar para o pecado e para os seus efeitos, e o nosso coração precisa ser afetado num nível íntimo. Irmãos, tem cristãos que são casados e tratam suas esposas como se elas não fossem ninguém. Tem pais cristãos que pegam os seus filhos e abandonam os seus filhos, entregando eles para a escola ou para qualquer instituição, e só voltam a falar com seus filhos quando eles têm 18 anos e estão indo embora de casa. Tem cristãos que tratam um ao outro com desdém e menosprezo, porque consideram critérios como riqueza, ou fama, ou poder. Tem cristão que parou de fazer missões. Irmãos, tem crente que parou de pregar o evangelho. Tem cristão que está há anos sem vida de oração. Tem Bíblia empoeirada nas nossas casas. Tem Bíblia empoeirada nas prateleiras dos cristãos, mas as nossas novelas estão em dias, as nossas séries estão em dias, o nosso trabalho está em dia, mas o amor ao Senhor e o zelo pelo evangelho, isso morreu. E qual tem que ser a nossa reação? Primeiro, a gente tem que lamentar.
A gente tem que chorar e colocar o nosso rosto no chão dizendo: ai de nós, Senhor, ai de nós. Um teólogo que eu gosto muito, aqui do Brasil, Pedro Lucas Dulce, ele tem um estudo em cima de Lamentações. Ele diz o seguinte: nós precisamos chorar. Nós precisamos aprender a lamentar. Porque sem lamentação não será evidente a necessidade de salvação. Irmãos, se a gente não chorar pelo nosso pecado, então a gente precisa do Espírito Santo muito mais do que a gente está imaginando. Primeiro ponto, Lamentações existe para mostrar para a gente: pecado é real e sério e a gente não pode brincar com ele. Segundo ponto, Lamentações existe para mostrar para a gente qual que tem que ser a nossa reação. Terceiro ponto, Lamentações existe para conduzir bem a nossa oração. O que a gente tem que orar? A gente tem que orar o que foi orado por esse povo aqui, no penúltimo dos versículos que nós lemos. Converte-nos a ti, Senhor. Converte-nos a ti e nós seremos convertidos. Qual tem que ser a petição do crente? Se você não sabe pelo que orar durante a sua semana, ore por essa pauta. Senhor Deus, converte-me a ti. Senhor Deus, olha esta área da minha vida. Converte ela ao domínio e ao senhorio de Jesus. Senhor Deus, está vendo o meu bolso, as minhas finanças? Converte o meu bolso a ti. Senhor Deus, está vendo a minha sexualidade? Converte a minha sexualidade a ti. Está vendo eu como marido ou como esposa de alguém? Converte-me nesta função a ti. Converte-me a ti em cada área e cada espaço da minha alma, porque se o Senhor me converter a ti, eu serei convertido. Irmãos, essa é a oração que tem sentido. É justo que nós oremos por uma série de coisas, mas é fundamental que nós oremos por isso. Santo Deus, converte-me a ti. Santo Deus, converte-me a ti. Pega o meu coração e puxa ele de volta para o Senhor. Santo Deus, me arranca da mão do pecado, converte-me a ti. E enquanto os nossos olhos não virem a mão de Deus nos arrancando das garras do pecado, nós precisamos continuar orando, converte-nos a ti. Aliás, irmãos, é isso que difere o cristão de qualquer outro que não seja crente. Lembra que eu falei sobre o lamento de Ur? Ur caiu, a cidade de Abraão, e foi feito um lamento sobre Ur. No lamento sobre Ur, eles terminam, aquele povo, orando dizendo o seguinte: Senhor, Deus dos babilônicos, reconstrói a cidade. Quando Ur cai e o povo lamenta a queda, eles oram aos seus deuses dizendo: reconstrói a cidade. Mas quando o crente vê a queda, o crente não ora e fala: Senhor, reconstrói as finanças. Senhor, reconstrói a saúde. Senhor, reconstrói o relacionamento. Senhor, reconstrói a casa. Amplie as minhas tendas. Alargue o meu espaço. O crente ora dizendo: Senhor, me converte a ti. Eu preciso ser convertido. Irmão, irmã, quem está pregando precisa fazer essa oração para uma série de áreas da vida pessoal. Eu preciso que Deus puxe o meu coração para Ele. Eu preciso que Deus arranque uma série de arestas da minha vida e que Deus venha lapidar. Eu preciso orar: Senhor, converte-me a ti. Há cantos da minha alma onde ainda existem muitas flores do pecado. Ervas daninhas terríveis. Eu preciso orar: Deus, me converte. Nesse aspecto, me converte. Irmãos, para nós concluirmos. Primeiro, Lamentações existe para mostrar para a gente que pecado é sério e é duro viver uma vida de pecado. Segundo, Lamentações existe para mostrar para a gente que a nossa resposta não pode ser a briga, a rede social ou narcotizar a consciência com alguma coisa. Tem que ser lamento. Terceiro, Lamentações existe para mostrar o foco da nossa oração: Deus, me converte a ti. Quarto, Lamentações faz uma pergunta para Deus: Deus, você me largou? Deus, o povo de Israel foi abandonado por você? Nós pecamos tanto
Que a gente não pode mais contar com a tua ajuda? O Senhor largou o seu povo? Essa pergunta ela foi jogada pelo povo de Israel. E quando nós somos crentes e a gente luta contra pecados recorrentes, aqueles pecados que estão bem enraizados na alma, a gente às vezes olha e fala, meu Deus, será que eu ainda posso contar com a ajuda do Senhor? O crente que experimenta a luta contra o pecado, várias vezes ele fez essa pergunta. Será que eu ainda posso orar a Deus e encontrar salvação? Irmãos, Lamentações não responde, mas a resposta está bem atrás de nós, naquela mesa ali. Se a gente olhar a mesa que está atrás de nós, a mesa da ceia do Senhor, a gente encontra a resposta de Deus para a pergunta. Será que o povo de Israel ainda pode contar com o seu Deus? Ainda pode ajoelhar e pedir ajuda e socorro? Será que ainda é possível pedir o auxílio do Altíssimo diante do pecado e da queda? E atrás de nós existe a mesa do Senhor, onde nós vemos o pão, o vinho, e tudo isso simboliza o grande sim de Deus para a nossa pergunta. Sim, você pode sim procurar a ajuda do Senhor, porque o Senhor não parou em Lamentações. O Senhor foi até Mateus, Lucas, Marcos e João, e ali o Senhor verteu o seu sangue, para que nós que não somos convertidos 100%, nós que temos âncora de pecado na alma, nós possamos escutar da mesa de Deus um grande sim. Sim, podemos pedir ajuda ao Senhor, porque se teve alguém que foi paciente, longânimo, bondoso, misericordioso com o seu povo, foi o nosso Deus, em Jesus Cristo. O que é que o nosso Deus está dizendo para nós? Olha, todo o teu pecado, toda a tua queda, gerou morte e dor, gerou abandono e miséria. Mas o Filho do Homem veio salvar e resgatar o perdido. O Filho do Homem veio não pelos justos, mas pelos pecadores. O Filho do Homem veio de graça e de verdade ele se manifestou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E todos quando creem nele têm o poder de serem feitos filhos de Deus, pela misericórdia que flui do coração de Jesus Cristo. Então, irmão, por que Lamentações existe? Dentre as várias questões, para lançar essa pergunta, nós ainda podemos contar com o auxílio de Deus? A resposta vem da mesa do Cordeiro. Sim, nós podemos. Aliás, abre a sua Bíblia lá em João 12. Nós leremos o versículo 27 ao 32. João 12 é o versículo que tem que estar escrito no nosso coração, estampado na nossa alma. João 12, do 27 ao 32, diz o seguinte: é Jesus falando sobre a sua morte. Jesus falando sobre o que vai acontecer. E diz assim a palavra do Senhor: agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito, dar a minha vida pelos pecadores, que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso, o diabo será expulso pela vitória do Cordeiro. E eu, Jesus Cristo, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Eu atrairei todos a mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando eu, Jesus, homem Deus, for colocado no madeiro, como símbolo de vergonha e dor, quando eu, Jesus, for escancarado como símbolo de escárnio, os homens verão Deus sangrando por eles, e não haverá resistência no coração humano. Eu atrairei todos os eleitos a mim. Traduzindo, eu converterei o coração e eles serão convertidos. Então, irmão, por que Lamentações existe? Para lançar essa pergunta, a gente ainda pode contar com Deus? A resposta está na mesa do Senhor.
E assim a gente pode